Bom dia! E hoje nós vamos ler Apocalipse do capítulo 1 ao 10. É nosso penúltimo dia com a leitura desses 6 meses com as Escrituras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Jesus, por essa caminhada, essa jornada nas Tuas Escrituras. Muito obrigada, Senhor, por perseverarmos na escuta da palavra, na leitura da palavra, que possamos ser abençoadas. Em nome de Jesus, amém. Apocalipse, capítulo 1, prólogo. Revelação de Jesus Cristo que lhe foi confiada por Deus para manifestar a seus servos o que deve acontecer em breve. Ele, por sua vez, por intermédio de seu anjo, comunicou a seu servo João, o qual atesta como palavra de Deus o testemunho de Jesus Cristo e tudo o que viu. Feliz o leitor e os ouvintes se observarem as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Mensagem de saudação. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, a vós graça e paz da parte daquele que é, que era e que vem da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, que nos lavou de nossos pecados no seu sangue e que fez de nós um reino de sacerdotes para Deus e seu Pai, glória e poder pelos séculos dos séculos. Amém. Ele que vem com as nuvens, todos os olhos o verão, mesmo aqueles que os transpassaram. Por sua causa hão de lamentar-se todas as raças da terra. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o dominador. Revelação e mensagem às 7 igrejas da Ásia. Visão inicial. Eu, João, vosso irmão e companheiro nas tribulações, na realeza e na paciência e união com Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Em um domingo fui arrebatado em êxtase e ouvi por trás de mim voz forte como de trombeta que dizia: o que vês, escreve-o num livro e manda-o às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Voltei-me para saber que voz falava comigo. Tendo-me voltado, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido longa túnica até os pés, cingido o peito por um cinto de ouro. Tinha ele cabeça e cabelos brancos como lã cor de neve. Seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés se pareciam ao bronze, fino e incandescido na fornalha. Sua voz era como o ruído de muitas águas. Segurava na mão direita 7 estrelas. De sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto se assemelhava ao sol, quando brilha com toda a força. Ao vê-lo, caí como morto aos seus pés. Ele, porém, pôs sobre mim sua mão direita e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último e o que vive. Pois estive morto e eis-me de novo vivo pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, tanto as coisas atuais como as futuras. Eis o simbolismo das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros as 7 igrejas. Capítulo 2. Mensagem a Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: eis o que diz aquele que segura as 7 estrelas na sua mão direita, aquele que anda por meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua paciência. Não pôde suportar os maus. Puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e o achaste mentirosos. Tens perseverança, sofreste pelo meu nome e não desanimaste, mas tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras. Senão, virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar, caso não te arrependas. Mas isso tens de bem: detestas as obras dos nicolaítas, como eu as detesto. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei de comer do fruto da árvore da vida
que se acha no paraíso de Deus. Mensagem a Esmirna. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: Eis o que diz o primeiro e único, que foi morto e retomou a vida. Eu conheço a tua angústia e a tua pobreza, ainda que sejas rico, e também as difamações daqueles que se dizem judeus e não o são apenas uma sinagoga de Satanás. Nada temas ante o que hás de sofrer. Por esses dias o demônio vai lançar alguns de vós na prisão para pôr-vos à prova. Tereis tribulações durante 10 dias, ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não sofrerá dano algum na segunda morte. Mensagem a Pérgamo. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: Eis o que diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas, aí se acha o trono de Satanás. Mas tu te apegastes firmemente ao meu nome e não renegastes a minha fé, mesmo naqueles dias em que minha fiel testemunha Antipas foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia, tem alguma coisa contra ti, é que tens as sequazes da doutrina de Balaão, o qual ensinou Balaque a fazer tropeçar os filhos de Israel, para levá-los a comer carne imolada aos ídolos e praticar imundícies. Tens também sequazes da doutrina dos Nicolaítas. Arrependa-te, pois, senão virei em breve a ti, e combaterei contra eles com a espada de minha boca. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido, e lhe entregarei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece, senão aquele que o receber. Mensagem a Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Eis o que diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao fino bronze. Conheço tuas obras, teu amor, tua fidelidade, tua generosidade, tua paciência e persistência, e as tuas últimas obras que excedem as primeiras. Mas tenho contra ti que permites a Jezabel, mulher que se diz profetiza, seduzir meus servos e ensinar-lhes a praticar imundícies e comer carne imolada aos ídolos. Eu lhe dei tempo para arrepender-se, mas não quer arrepender-se de suas imundícies. Dessa vez a lançarei num leito, e com ela os cúmplices dos seus adultérios, para eles sofrerem muito, e não se arrependerem das suas obras. Farei perecer pela peste os seus filhos, e todas as igrejas hão de saber que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, porque darei a cada um de vós segundo as suas obras. A vós, porém, e aos demais de Tiatira, que não seguis essa doutrina, e não conheceis, como diz, as profundezas de Satanás, não imporei outro fardo. Mas guardai o que tendes até que eu venha. Então ao vencedor, ao que praticar minhas obras até o fim, eu lhe darei por sobre as nações pagãs, poder sobre as nações pagãs, ele as regerá com cetro de ferro, como se quebra um vaso de argila. Assim como mesmo recebi o poder de meu Pai, eu lhe darei a estrela da manhã. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3. Mensagem a Sardes. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: Eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, és considerado vivo, mas estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que irá morrer, pois não achei tuas obras perfeitas diante de meu Deus. Lembra-te de como recebestes e ouvistes a doutrina, observa e arrepende-te. Se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás a que horas te surpreenderei. Todavia tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, andarão comigo vestidas de branco, porque o merecem. O vencedor será assim revestido de vestes brancas. Jamais apagarei o meu nome do livro da vida, e o proclamarei diante de meu Pai e dos seus anjos. Quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mensagem a Filadélfia. Ao anjo da igreja da Filadélfia escreve: Eis o que diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. Conheça as tuas obras, eu pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, porque apesar de tua fraqueza, guardastes a minha palavra e não renegastes o meu nome. Eu te entrego adeptos da sinagoga de Satanás, desses que se dizem judeus e não o são, mas mentem.
Eis que os farei vir prostrar-se aos teus pés e reconhecerão que eu te amo, porque guardastes as palavras de minha paciência. Também eu te guardarei da hora da provação que está para sobrevir ao mundo inteiro, para provar os habitantes da terra. Vem em breve, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo de meu Deus, de onde jamais sairá. E escreverei sobre ele o nome de meu Deus e o nome da cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus, enviada por meu Deus, assim como o meu nome novo. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mensagem a Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: Eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Pois dizes, sou rico, faço os bons negócios, de nada necessito, e não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro provado ao fogo, para ficares rico, roupas alvas para te vestires, a fim de que não apareça a vergonha de tua nudez, e um colírio para ungir os olhos, de modo que possas ver claro. Eu repreendo e castigo aqueles que amo. Reanima, pois, o teu zelo e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Ao vencedor concederei assentar-te comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O futuro do mundo e da igreja, visão inicial, capítulo 4, a liturgia celeste. Depois disso, tive uma visão, vi uma porta aberta no céu, e a voz que falara comigo como uma trombeta dizia: Sobe aqui, eu te mostrarei o que está para acontecer depois disso. Imediatamente fui arrebatado em espírito, no céu havia um trono, e nesse trono estava sentado um ser. E quem estava sentado assemelhava-se pelo aspecto a uma pedra de jaspe de sardônica. Um halo semelhante à esmeralda nimbava o trono. Ao redor havia 24 tronos, e neles sentados 24 anciãos vestidos de vestes brancas e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Havia ainda diante do trono um mar límpido como cristal. Diante do trono e ao redor, 4 animais vivos cheios de olhos na frente e atrás. O primeiro animal vivo assemelhava-se a um leão, o segundo a um touro, o terceiro tinha o rosto como a de um homem, o quarto era semelhante a uma águia em pleno voo. Esses animais tinham cada um 6 asas cobertas de olhos por dentro e por fora. Não cessavam de clamar dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o dominador, o que é, o que era e o que deve voltar. E cada vez que aqueles animais rendiam glória, honra e ação de graças àquele que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos inclinavam-se profundamente diante daquele que estava no trono e prostravam-se diante daquele que vive pelos séculos dos séculos e depunham suas coroas diante do trono, dizendo: Tu és digno, Senhor nosso Deus, de receber a honra, a glória e a majestade, porque criaste todas as coisas e por tua vontade é que existe e foram criadas. Capítulo 5. O Cordeiro Redentor e o livro selado. Eu vi também na mão direita do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi então um anjo vigoroso que clamava em voz alta: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Mas ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro ou examiná-lo. Eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro e examiná-lo. Então um dos anciãos me falou: Não chores. O leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Eu vi no meio do trono dos 4 animais e no meio dos anciões um cordeiro de pé, como que imolado. Tinha ele 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio e recebeu o livro da mão direita do que se assentava no trono.
Quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um uma cítara e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos. Cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, porque fostes imolado e resgatastes para Deus ao preço de teu sangue homens de toda tribo, língua, povo e raça. E deles fizestes para nosso Deus um reino de sacerdotes que reinam sobre a terra. Na minha visão ouvi também ao redor do trono, dos animais e dos anciãos, a voz de muitos anjos, em número de miríades e de milhares de milhares, bradando em alta voz: Digno é o cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória, a honra e o louvor. E todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que contém, eu os ouvi clamar: Aquele que se assenta no trono e ao cordeiro, louvor, honra, glória e poder pelos séculos dos séculos. E os 4 animais diziam: Amém. Os anciãos prostravam-se e adoravam. Capítulo 6. Abertura dos selos. Depois viu o cordeiro abrir o primeiro selo e ouviu um dos 4 animais clamar em voz de trovão: Vem. Vi aparecer então um cavalo branco, o seu cavaleiro tinha um arco, foi-lhe dada uma coroa e ele partiu como vencedor para tornar a vencer. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo animal clamar: Vem. Partiu então outro cavalo vermelho, a quem o montava foi dado tirar a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro animal clamar: Vem, e vi aparecer um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouvi então como que uma voz clamar no meio dos 4 animais: Uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, mas não danifiques o azeite e o vinho. Quando abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que clamava: Vem, e vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu cavaleiro tinha por nome Morte, e a região dos mortos o seguia. Foi-lhe dado poder sobre a 4ª parte da terra, para matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que eram depositários, e clamavam em alta voz, dizendo: Até quando tu, que és o Senhor, o Santo, o verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Foi então dada a cada um deles uma veste branca, e foi-lhes dito que aguardassem ainda um pouco, até que se completasse o número dos companheiros de serviço e irmãos que estavam com eles para serem mortos. Depois viu o cordeiro abrir o 6º selo, e sobreveio então um grande terremoto. O sol se escureceu como um tecido de crina, a lua tornou-se toda vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram na terra como frutos verdes que caem da figueira agitada por forte ventania. O céu desapareceu como um pedaço de papiro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Então os reis da terra, os grandes, os chefes, os ricos, os poderosos, todos, tanto escravos como os livres, esconderam-se nas cavernas e grutas das montanhas, e diziam às montanhas e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Capítulo 7. Multidão dos salvos. Depois disso, vi 4 anjos que se conservavam em pé nos 4 cantos da terra, detendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre a árvore alguma. Vi ainda outro anjo subir do oriente, trazia o selo de um Deus vivo, e pôs-se a clamar com voz retumbante aos 4 anjos, aos quais fora dado danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiques a terra nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalado os servos de nosso Deus em suas frontes. Ouvi então o número dos assinalados: 144.000 assinalados de toda a tribo dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000 assinalados. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Asser, 12.000. Da tribo de Neftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Zacar, 12.000. Da tribo de Zabulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000.
da tribo de Benjamim, 12.000 assinalados. Depois disso, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda a nação, tribo, povo e língua, conservavam-se em pé diante do trono e diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão, e bradavam em alta voz: a salvação é obra de nosso Deus, que está sentado no trono e do Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 animais, prostravam-se de face em terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: Amém. Louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força a nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então, um dos anciãos falou comigo e perguntou-me: esses que estão revestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. E ele me disse: esses são os sobreviventes da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e noite no seu templo. Aquele que está sentado no trono os abrigará em sua tenda. Já não terão fome, nem sede, nem o sol ou calor algum os abrasará, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os levará às fontes de águas vivas, e Deus enxugará toda a lágrima de seus olhos. Capítulo 8. Abertura do último selo. Quando enfim abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu durante cerca de meia hora. Eu vi os 7 anjos que assistem diante de Deus. Foram-lhe dadas 7 trombetas. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes para que os oferecessem com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Depois disso, o anjo tomou o turíbulo, encheu de brasas do altar e lançou-o por terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então, os 7 anjos que tinham as trombetas prepararam-se para tocar. As 7 trombetas. O primeiro anjo tocou, saraiva e fogo, misturados com sangue, foram lançados à terra, e queimou-se 1/3 parte da terra, 1/3 parte das árvores e toda a erva verde. O segundo anjo tocou. Caiu então no mar como que grande montanha, ardendo em fogo, e transformou-se em sangue 1/3 parte do mar. Morreu 1/3 parte das criaturas que estavam no mar, e pereceu 1/3 parte dos navios. O terceiro anjo tocou a trombeta. Caiu então do céu uma grande estrela, a arder como um facho. Caiu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes. O nome da estrela era Absinto. Assim, 1/3 parte das águas transformou-se em absinto, e muitos homens morreram por ter bebido dessas águas envenenadas. O quarto anjo tocou. Foi atingida então 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas, de modo que se escureceram em 1/3, e o dia perdeu 1/3 da claridade, bem como a noite. A essa altura, de minha visão, eu ouvi uma águia que voava pelo meio dos céus, clamando em alta voz: ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa dos restantes sons das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Capítulo 9. O quinto anjo tocou a trombeta. Vi então uma estrela cair do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela o abriu e saiu do poço uma fumaça, como a de uma grande fornalha. O sol e o mar obscureceram-se com a fumaça do poço. Da fumaça saíram gafanhotos pela terra, e foi-lhe dado poder semelhante ao dos escorpiões da terra. Mas foi-lhes dito que não causasse dano a erva, verdura ou árvore alguma, mas somente aos homens que não têm o selo de Deus na fronte. Foi-lhes ordenado que não os matasse, mas os afligisse por 5 meses. Seu tormento era como o da picada de escorpião. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a conseguirão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. O aspecto desses gafanhotos era de cavalos aparelhados para a guerra. Nas suas cabeças havia uma espécie de coroa com reflexos dourados. Seus rostos eram como rostos de homem, seus cabelos como de mulher e os seus dentes como os dentes de leão. Seu tórax pareciam envoltos em ferro, e o ruído de suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos correndo para a guerra. Tinham caudas semelhantes à do escorpião, com ferrões e o poder de afligir os homens por 5 meses.
Tem eles por rei o anjo do abismo, chama-se em hebraico Abaddon e em grego Apolion. Terminado assim o primeiro ai, eis que depois dele vem ainda 2 outros. O 6º anjo tocou a trombeta, ouvi então uma voz que vinha dos 4 cantos do altar de ouro que está diante de Deus, e que dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão acorrentados à beira do grande rio Eufrates. Então foram soltos 4 anjos que se conservavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano da matança da 3ª parte dos homens. O número de soldados dessa cavalaria era 200 milhões. Eu ouvi o seu número, e foi assim que eu vi os cavalos e os que montavam. Esses últimos eram couraçados de uma chama sulfurosa azul. Os cavalos tinham crina como uma juba de leão, e de suas narinas saíam fogo, fumaça e enxofre. E uma 3ª parte dos homens foi morta por esses 3 flagelos: fogo, fumaça e enxofre, que lhes saíam das narinas. Porque o poder nocivo dos cavalos estava também nas caudas. Tinham cabeças como serpentes e causavam dano com elas. Mas o restante dos homens que não foram mortos por esses 3 flagelos não se arrependeu das obras de suas mãos. Não cessaram de adorar o demônio e os seus ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Não se arrependeram de seus homicídios, seus malefícios, suas imundícies e furtos. E o capítulo 10, o último de hoje, o anjo com o pequeno livro aberto. Vi então outro anjo vigoroso descer do céu, revestido de uma nuvem com arco-íris em torno da cabeça. Seu rosto era como um sol e suas pernas como colunas de fogo. Segurava na mão um pequeno livro aberto, pôs o pé direito sobre o mar, o esquerdo sobre a terra, e começou a clamar em alta voz, como um leão que ruge. Quando clamou, os 7 trovões ressoaram. Quando cessaram de falar, dispunha-me a escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que falaram os 7 trovões e não os escrevas. Então o anjo que eu vira de pé sobre o mar e a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou o céu e tudo que há nele, a terra e tudo que ela contém, o mar e tudo que encerra, que não haveria mais tempo. Mas nos dias em que soasse a trombeta do 7º anjo, se cumpriria o mistério de Deus de acordo com a boa nova que confiou a seus servos, os profetas. Então a voz que ouvi do céu falou-me de novo e disse: vai, e toma um pequeno livro aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e a terra. Fui eu, pois, ter com o anjo, dizendo-lhe que me desse o pequeno livro. E ele me disse: toma e devora-o. Ele te será amargo nas entranhas, mas na boca doce como mel. Tomei então o pequeno livro da mão do anjo e o comi. De fato, em minha boca tinha doçura de mel, mas depois de ter o comido, amargou-me nas entranhas. Então foi-me explicado: urge que ainda profetize de novo a numerosas nações, povos, línguas e reis. E aqui termina a leitura de hoje. Deus abençoe.